Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é uma resenha literária, a resenha sobre A Hipótese do Amor. Eu já falei um pouquinho sobre ele em um outro vídeo aqui do canal, que é o Lidos de Setembro. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no cardzinho pra você assistir esse vídeo depois desse aqui. E hoje a gente vai bater um papo, destrinchando um pouco mais o livro, conversando um pouco mais sobre A Hipótese do Amor. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Temos vídeos todos os sábados às 17 horas. Também ative as notificações para que você não perca mais nenhum vídeo quando sair. Vamos começar. Eu vou fazer da seguinte forma para que você que ainda não tenha lido A Hipótese do Amor não pegue spoilers. Então, eu vou dar a minha sinopse do livro e aí eu vou parar quando eu achar que alguns spoilers, algumas coisas são mais significantes para a narrativa e aí a gente começa a conversar sobre esse livro. A personagem principal de A Hipótese do Amor é a Olive, ela é estudante do doutorado e ela tava ficando com um cara chamado Jeremy, mas não deu certo porque esse carinha tava meio que afim da melhor amiga dela e ela não liga muito pra amor, então ela falou, tudo bem, então pode ir lá ficar com a minha melhor amiga, eu realmente não ligo. Só que a amiga dela começou a se sentir muito culpada, porque é meio que o ex-ficante da melhor amiga. Então, tipo assim, não posso ficar com ele. E aí a Olive insiste que ela pode sim, ela não tá nem aí, e ela realmente não está nem aí. E aí ela inventa que está namorando uma outra pessoa, que ela já tá em outra, então a amiga dela pode ficar tranquila. Só que ela fica meio assim, você não mente muito bem, viu, Olive? E aí um dia no laboratório, mais à noite assim, ela tava terminando de fazer algumas coisas, ela vê que a amiga dela tá chegando, e aí ela começa a fugir da amiga dela, e no meio dessa fuga, ela encontra um menino, um homem, e ela não pensa duas vezes, ela só beija esse querido, e aí a amiga dela vê ela beijando esse cara, e aí meio que acredita que ela realmente tá tendo alguma coisa com uma outra pessoa, e só que tem um problema. A pessoa que a Olive beijou é a pessoa mais odiada de todos os laboratórios ali do departamento. E aí, quando ela desatraca dele e vê quem que ele é, ela fica desesperada, pede mil desculpas, explica a situação e tal. E aí esse professor ameaça denunciar ela pro código de ética e tudo, e ela fica, meu Deus, pelo amor de Deus, não, eu sou pobre. Me deixe terminar meu doutorado, por favor. E aí ele topa. Ele topa entrar nessa brincadeira de namorar de mentirinha com ela porque ele tá passando por um problema ali com o departamento que cortou as verbas de financiamento das pesquisas dele. Ele precisa provar para o departamento que ele quer continuar ali naquela universidade porque ele recebeu uma proposta para uma outra universidade e tal, e o departamento não quer que ele vá. E uma forma de chantagear esse professor é cortar os financiamentos dele. Então os dois se unem ali, unem o útil ao agradável para poder conseguir o que cada um quer. Só que nessa mentirinha eles vão acabando conhecendo um mais do outro, porque toda semana eles se encontram na cafeteria para provar, tanto para o pessoal do departamento quanto para a amiga da Olive, que eles realmente estão juntos. E nesses encontros eles vão se conhecendo um pouco mais. E aí, daqui para frente é a história. Primeiro eu vou falar sobre os pontos positivos, porque foi um livro que eu gostei bastante, sabe? Eu dei 4 estrelas. Primeiro de tudo, é um livro muito divertido, é um livro super engraçado, tinha parte que eu chorava de rir, tinha parte que eu ficava tipo, meu Deus, que coisa legal, que livro interessante, instigante, viciante. Esse livro é viciante, você começa a ler quando você vê que já acabou. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ler e pensei assim, vou ler um pouquinho agora e amanhã eu termino esse livro e tal. Quando eu vi, já tinha se passado ali 4 horas, eu tinha terminado o livro. Ele tem uma escrita muito boa, muito fluida, então é muito fácil você se perder ali nas páginas, se perder nessa leitura e só aproveitar. Ele vai retratar muito bem também essa questão de ser uma mulher num ambiente acadêmico, no ambiente meio que da ciência ali, dessa área de exatas. Ele vai abordar ali uma questão de assédio que ele consegue mostrar de uma forma bem real como que isso acaba acontecendo. Ele também consegue mostrar que o ambiente ele não é nada acolhedor. Ele também consegue mostrar como que as outras pessoas, no caso os homens, enxergam as mulheres na ciência. Então é um livro que essa questão de machismo mesmo ele aborda super bem. Sobre a questão acadêmica ele também aborda muito bem, sobre a realidade de um aluno ali de doutorado, um aluno que tá nesse meio acadêmico mesmo, sobre questão financeira, sobre a alta carga de estudos, sobre o cansaço, sobre toda essa questão que envolve um aluno, ele também aborda de uma forma excelente. Eu acho que a autora foi extremamente perspicaz em abordar esses dois temas. Outra coisa que eu gostei bastante, e aí acho que a maioria das pessoas vão discordar, é que esse livro quase não tem hot, ele só tem uma unidade de hot. E isso fez com que a minha experiência fosse ainda melhor, porque eu não sou muito fã de livro que tem muito hot. Eu leio e tal, só que quando eu vejo
que já tá dando muito, eu pulo. Eu confesso que eu faço meio que uma leitura dinâmica ali. Leio um pedaço aqui em cima, leio mais ali no meio, leio mais ali no final, porque eu não sou muito fã desse tipo de descrição, desse tipo de cena. Quando tem um, dois ali, eu acho muito legal, ainda mais depois que, por exemplo, nesse livro aqui, o casal ele passa o livro inteiro meio que ali sem se encaixar ainda. E aí, quando tem, eu acho muito legal, acho muito divertido, só que quando tá em excesso, me deixa cansada. E aí me faz perder um pouco da minha experiência boa de leitura. Agora a gente vai falar sobre os pontos negativos, sobre as partes que eu não gostei muito, que não funcionam muito bem pra mim e o que eu acho que poderia ter sido melhor. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar é sobre o conflito do livro, o plot. Eu acho que ele foi meio... Ele não foi lá grandes coisas, sabe? O que começou a criar o conflito, sim. A abordagem que teve sobre isso, ok. Foi bem escrito, tudo isso aí. Mas o plot mesmo, o ápice do livro, né? O que desencadeou por causa dessa primeira ação que foi bem escrita, não foi lá grandes coisas, aconteceu tudo muito rápido. Então, a bomba estourou, não teve tempo nem dos personagens processarem a bomba e já tava tudo bem, entendeu? Não teve uma conversa melhor sobre aquele assunto. E a forma como a bomba estourou foi muito novela das 9 da Globo. Foi igualzinho. Eu consegui visualizar uma cena assim de conflito de família, gente rica que começa a jogar as coisas e quebrar, não sei o que, foi bem nesse sentido aí. Achei muito dramático, achei que não precisava dessa abordagem e também achei que o personagem masculino acabou se perdendo um pouco nessa confusão aí que foi o plot desse livro. Além disso, tem algumas cenas que eu acho muito difícil de acreditar e aí isso meio que travava minha experiência de leitura. Então eu tava muito imersa no livro e tal. E aí vi uma cena dessa que eu não acho que é muito crível, eu meio que lembrava que eu tava no mundo real. E aí eu tinha que iniciar novamente o processo de imersão no livro e tudo mais. Então foram umas cenas que não me desceu. Acho que passou despercebido pra muita gente, mas pra mim foi muito absurdo. Outra coisa é sobre a questão de maturidade mesmo dos personagens, principalmente da Olive. Eu passei o livro inteiro achando que ela tinha 23 anos, e lá pro final que eu me dei conta que ela tinha 26, e ela tem atitudes, assim, de pessoas que ainda estão na graduação. Não só eu falo de comportamento, mas de pensamento enquanto estudante de doutorado, sabe? Ela tem uns pensamentos que eu tenho na graduação, e eu tenho, sei lá, 21 anos, sabe? Então pra mim foi um pouco difícil também lidar com uma personagem que é bem mais velha do que ela aparenta ser. Sobre o Adam, tem algumas coisas em relação ao personagem dele que são muito bem construídas, então tem um background ali ok, mas tem algumas partes da vida desse homem que a gente simplesmente não sabe, que só foi jogada uma pequena informação ali, que poderia ter desenvolvido, poderia ter uma construção muito melhor sobre esse personagem, e não teve porque a autora não quis trabalhar sobre isso, sabe? Ela focou muito mais em trabalhar na Olive do que trabalhar no Adam. E ela ficou muito mais em trabalhar nos dois do que trabalhar em todos os personagens ao redor. Então, existem algumas amizades, tipo a do Adam com o melhor amigo dele, que ele cresceu, passou a maior parte da vida com esse amigo, que a gente não entende como que é essa amizade, a gente não consegue visualizar por que ser amigo desse cara. E a mesma coisa acontece ali com a Olive, a melhor amiga dela. Sem contar que o Jeremy, ele só foi um pretexto para poder começar essa história, porque ele não tem mais utilidade nenhuma, ele mal aparece no livro, ele some. Eu fui lembrar do Jeremy quando eu terminei o livro, eu falei, nossa, o menino sumiu, né? Porque ele não é importante, ele é zero importante pra trama. Se não tivesse ele, seria a mesma coisa, ela teria inventado de alguma forma esse rolê, teria acontecido, sabe? Não, achei muito fraco meio que o ponto de início desse livro. Tem também umas cenas que são muito vergonha alheia e que entra nesse combo das cenas que não são muito críveis. Tinha coisa que eu lia que eu ficava realmente constrangida, que eu ficava vermelha assim, sentia o meu rosto queimar, de tão vergonha alheia que era, sabe? E eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu tô lendo isso. E por fim, a minha última crítica é que eles passam o livro todo, tipo assim, namoro de mentirinha, hein? Não vai se apegar não sei o quê. E tipo, a gente já entendeu que é um namoro de mentirinha, vocês não precisam ficar repetindo isso o tempo todo. A gente já sabe que vocês vão ficar juntos, não adianta ficar repetindo isso. E isso aí, nossa, me cansava horrores, eu ficava, mulher, homem, por que vocês são assim? Mas, enfim, eu trouxe muitos pontos aqui que eu não gostei, só que eles não conseguiram se sobressair ao divertimento que eu tive ao ler esse livro.
Então, eu acho que se não fosse um livro tão divertido, esse livro seria mais ou menos L3. Porque ele é um livro bom, ele é muito bem escrito, ele consegue amarrar as coisas direitinho, então é um livro que eu... bom mesmo. Só que como eu me diverti muito, eu sei que eu tô repetindo muito que eu me diverti, só que vocês não estão entendendo o nível de divertimento que eu senti nesse livro. Porque esse livro eu também li depois que eu tinha passado semanas de ressaca literária. Então foi uma felicidade encontrar um livro que eu não precisava me esforçar muito para ler, porque simplesmente fluía, era muito natural. Então foi uma experiência muito, muito, muito boa para mim. Tem outro ponto também que eu não queria ler esse livro de jeito nenhum. Eu lembro que quando lançou foi o maior burburinho, todo mundo falava desse livro. Paulo Reis foi lá, leu, fez resenha, Vitor Almeida leu, falou desse livro em vídeo. E eu não conseguia sentir o mínimo de vontade de ler, porque todo mundo que eu via gostava muito desse livro. Eu ficava, gente, não é possível que todo mundo goste desse livro. Bom, esse é o vídeo. Eu recomendo a leitura. Eu acho que ficou meio claro assim no vídeo que eu gostei bastante e acho que é uma boa recomendação. Eu queria muito saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou, se você odiou, ou se você ainda não leu e por que você ainda não leu, se você também estava assim, receoso que todo mundo gosta desse livro. E se você chegou aqui até o final e não é inscrito no canal, vou te lembrar novamente de se inscrever, deixar um like e ativar o sininho para que você não perca a notificação dos próximos vídeos. E esse é o vídeo, gente. Muito obrigada por assistir. Beijo pra vocês.